Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 22 de novembro do ano de 2021, segunda-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Meu irmão, minha irmã, quem vos fala sou eu, Padre Denilson, e aqui estamos reunidos para meditarmos o Santo Evangelho. Meditaremos o evangelista Lucas no seu capítulo 21, versículos de 1 a 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje aprendemos de Jesus o verdadeiro valor das coisas materiais. Parado à porta do templo, Jesus observava o comportamento das pessoas que chegavam para participarem do culto. Perto de Jesus estava uma caixa para a coleta das ofertas, que serviriam para a manutenção do templo e para socorrer os que estivessem necessitados. Ali, cada um colocava a sua contribuição livremente, de acordo com a sua vontade. Percebeu então Jesus que muitos ricos depositaram boas quantias e que os pobres também contribuíam. E uma viúva pobre, por fim, aproxima-se do cofre e deposita 2 únicas moedinhas que tinha em sua bolsa. Jesus, após o culto, chama os seus apóstolos e lhes diz: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou muito mais do que todos os outros. Todos deram das sobras que sempre têm, mas ela deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Desta lição concluímos que a doação tem que representar verdadeiramente a vontade do nosso coração. Às vezes, sentimos muito quando presenciamos certas cenas que nos chocam, devido ao tamanho do sofrimento que o irmão nosso possa estar passando. Em vários locais que frequentamos, não estamos livres de presenciar a dor e o sofrimento que deprimem e sufocam pessoas como nós. Porém, pelas adversidades da vida, o que presenciamos dói muito na carne e no espírito daqueles sofredores. Ficamos horrorizados, condoídos e compadecidos, chegando até mesmo às lágrimas. A maioria, enxugando os olhos e limpando a garganta, sai abatida e com muita dor no coração, porque mesmo não estando naquele estado, leva uma vida muito apertada, com muita luta e coragem, conseguindo sobreviver e mesmo tendo pouco recurso, sempre são os que mais ajudam. Mas a minoria privilegiada ignora aqueles sofredores e até lastimam aquele quadro que enfeia a cidade. Se lamentam por terem tantos pobres, que mancha o bom nome que aquela cidade tem, mas com raras exceções, procuram ajudar aqueles desfavorecidos, mesmo tendo dinheiro e posição social que pode lhes dar condições de acionar as autoridades para conseguir mudar o tratamento destinado àqueles que nada têm. Ganham, gastam, mas não gostam de partilhar.
como existem pessoas no nosso meio de coração duro, que ganham o suficiente, mas não são capazes de estender a mão para ajudar os mais necessitados. E muitos desejando que os pobres, os sofredores, sejam tirados das ruas, porque infelizmente atrapalham o trânsito, dão insegurança àqueles que caminham e não conseguem perceber que muitos que ali estão são vítimas de uma sociedade opressora, individualista, de uma sociedade que não abre os olhos para os mais necessitados. É um reflexo da falta de ação social e tantas outras políticas que possam favorecer os mais necessitados. Por isso Jesus fala que os ricos deram do que lhes sobrava. Isso não é dar com amor. É preciso partilhar. Não basta ter dó, não basta ter pena, não basta chorarmos compadecidos, como muitos fazem nos velórios quando abraçam e deixam uma mensagem para os parentes e depois falam mal dos defuntos, comentando sobre a sua vida. Isso não muda nada na vida dos que sofrem as marcas de um esquema social que os coloca à margem dos planos dos que dirigem estas e outras nações que têm os mesmos problemas no mundo inteiro. Com auxílio material, com boa vontade de os ouvirmos e falarmos com carinho e muito amor cristão, alguma coisa sempre se pode fazer. É preciso partilhar o Deus que trazemos dentro de nós com aqueles que encontramos nas esquinas da vida. Que triste alguém que vem à casa do Senhor e tem a sua oferta rejeitada, porque com Deus não se pode barganhar. Ou se oferece a oferta, a adoração de coração com a vida ligada a Ele, ou então melhor que nem ofereça. O que essas pessoas não entendem é que Deus nunca precisou e nem precisa de recursos puramente humanos para levar a sua palavra, para levar a sua igreja por esta terra em nossa era, mas que Ele sempre procurou e procura ainda hoje. São os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele sempre procurou corações abertos, que não se rendam às coisas desse mundo, mas que se dediquem a Ele em todos os momentos de sua vida. O Senhor nunca se preocupou com a quantidade da oferta, mas sim com a qualidade dessa. Era só aquilo que a viúva tinha, e foi para essa oferta que Deus atentou. O que é que nós temos para oferecer ao Senhor? Ofereçamos de todo o coração, para que possa chegar a nossa oferta em odor suave diante do nosso Deus. Partilhemos um pouco do que temos com os que pouco têm. Sejamos solidários com a nossa igreja, participando da pastoral do dízimo. Quem puder, ajude as instituições, ajude os nossos seminários, as casas de formação para os novos sacerdotes. Nós temos muitos espaços que vivem de doação e nós podemos sim ofertar um pouco do que temos a estes que necessitam. Nossos vizinhos, aqueles que moram em nossas casas, a nossa igreja. Pai, dai a cada um de nós um coração pobre, capaz de partilhar até do que nos é necessário, porque nós confiamos totalmente no Teu amor e acreditamos que pela Tua providência nada nos faltará. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dia abençoado a todos vocês. Que Deus abençoe hoje e sempre.